são homens que conferem poder a outros homens. Homens, quando têm poder mesmo, né? Os portentados, que recebem algum poder, faz algum processo, porque nenhum homem é portentoso. Ele é portentado, ele recebe, faz um processo, recebe essa luz, ele desenvolve de dentro para fora, mas não dá o direito dele moldar pessoas. Eu posso indicar caminhos. Posso falar, como que você chegou nesse portento, Cristina? Ah, saída em astral? Não sei, mas eu posso ensinar algumas coisas. Clarividência? Também não sei. Eu teria que ver a minha encarnação anterior. Mas isso é portentado. Eu não sou diferente. Foi uma coisa, eu também podia ter pagado. Acho que muitos nascem com isso e vira portentado para aquele que não apaga, e os outros apagam com medo, são coibidos, são proibidos, né? Nem nenhum exorcismo. Exorcismo, né? É maneira de dizer, porque exorcismo mesmo, caramba, tá virando uma coisa assim medonha. Então, com esses filmes aí que saem, né? Parece que você tá. O diabo vive no esgoto, tá? Que ele vomita verde, ele torce cabeça, ele cospe, ele arrota, ele fede, ele tá no esgoto. E quando a gente for fazer a leitura da história do diabo, vocês vão ver que há épocas em que ele foi galanteador. Afinal de contas, ninguém vai ser seduzido por um cara fedorento, esgoto, nojento, que fala grosso com você, né? Eu não sei não, mas o ser humano cria uns troços assim que quando eu começo a falar parece uma coisa séria, depois eu falo, não, Cristina, não acredito que você está comentando um troço desse, da engenharia do entretenimento, mas que uma galera, quantos milhões, bilhões de pessoas vão assistir Exorcista 1, 2, 3, agora Exorcista Devoto, com não sei quem, nem comentando, porque isso, que aquilo. Eu tenho pena das pessoas, dos atores que fazem os papéis, né? Coisa nojenta e horrorosa. Devia ser, aí sim, devia ser inteligência artificial. Me poupe. Quarto nível e último, SOD. Então a gente está, primeiro nível e segundo, da tia Maricotinha, a gente faz já em qualquer língua. Terceiro nível, só quando você vai aprofundar. Mas aqui, conteúdos morais. E nós fazemos aqui conteúdos históricos, né? Situação do texto, comparação, né? Vamos situar no contexto. Esse livro foi escrito no ano, sei lá, 2000 antes de Cristo, eles estavam no deserto, e assim, e tinham vindo de não sei da onde, e a pessoa que escreveu, o autor, que é o narrador, né, o autor, que fala em nome de um Deus, ele foi encontrado, criado num templo assim, ele era um príncipe do Egito, sabe? Isso tudo eu posso rastrear historicamente. E o que isso vai me dizer? Era assim naquele tempo com eles, né? Ele fez isso, eu posso interpretar bem, eu posso interpretar mal, a depender dos meus pontos de vista, porque aqui já são os meus pontos de vista, ou os pontos de vista de uma comunidade, mas eu vou ter que argumentar. Como assim? Não é que eu acho, né, que Moisés é misógino, é que a prática dele é. Se ele é totalmente ou não sei, mas ele tem uma prática e deixa claro aqui uma misoginia. Ou seja, a mulher é inferior ao homem. É um subproduto do homem. E na Bíblia, não vou me alongar muito nessa parte, mas na Bíblia, as mulheres que mais aparece o nome aqui não foram as mais santas, não. Porque as mulheres normais quase não são nomeadas, mas é o tal de prostituta e concubina, que é aos montes. Então, isto é exemplar. Então, no quarto nível, que é o mais profundo e misterioso. Bom, aí agora a gente entrou num campo que não dá para competir. Quando eu entro no campo do mistério, já não estou no campo da razão, da lógica. Eu já saí. Eu posso fazer um quarto nível
não igual a esse, mas também de uma interpretação mais profunda, não quer dizer misteriosa, porque mistério é mistério. Mistério, gente, é mistério, vai continuar sendo mistério. Mistério não se desvenda. Quando ele é desvendado, ele deixou de ser mistério. Então, a criação continua sendo um mistério. Por mais que você tente escrever textos e achar que é, há sempre um anterior, algo que se coloca anteriormente que não é resolvido. Tá, o Big Bang, e antes? E depois? Mistério. Entende? E depois, quando o ser humano, nesse estilo, deixar de existir? Mistério. Quando você resolver, quando você chegar lá, deixou de ser mistério. Então, dizer que tem um texto aqui misterioso é não dizer nada. É ficar no dogma. Aceita quem quer. Quem quer não. Naquela época era aceita porque aceita. Hoje eu posso dizer, o dogma aceita quem quer, fica na religião quem quer ou sai. Tá? Então eles colocam um significado nesse quarto, né? E são os rabinos, né? Misterioso de interpretação, envolve significados secretos. Ora, para que eu escrevo um texto para um povo ler, um povo seguir? Um povo ler, não. Um povo seguir. Durante muito tempo foi um povo seguir. De uns tempos para cá, 200 anos para cá, eu posso dizer ler. Mas quem consegue ler dessa maneira? Não. Não consegue porque o significado é secreto. Então, se é secreto, eu não posso saber. É segredo. Eu nunca vou saber. Segredo não se revela. Segredo é segredo. É traição a revelar. E aí eles ficam, senhores, eu sei. Você não sabe. É segredo. Eu não posso revelar. Para que você quer que eu revele? E tem gente que diz assim, Cristina, é porque esta verdade na mão de uma pessoa ruim, ele vai fazer o mal. Como? Uma informação luminosa, verdadeira, pode ser usada para o mal? Não, claro que não. Então, se é uma verdade, uma luz que pertence a uma humanidade, não tinha que estar nenhum segredinho. Segredo é poder. É aí que vem o exercício de poder daqueles que se colocam no patamar, né, de detentores desse conhecimento, são os que se formam para isso, se formam para serem sacerdotes, bispos, vão estudando linguagens que você não entende, falam textos com palavras que você não entende, não traz para o terra a terra, que é o que eu faço, e tem gente que diz que minhas palavras são difíceis, mas eu tenho trazido para a linguagem comum, de um nível mais ou menos de ensino médio, né? Porque eu sempre dei aula no ensino médio, sempre tive que trazer todo o conhecimento de doutorado para eles, dentro do possível, fazendo eles alcançarem. Então, se eu quero que a pessoa faça um caminho de consciência e não de obediência cega, eu tenho que dar isso para eles. Mas o que é obediência cega? É um caminho de luz? Não, é um caminho de controle, é um caminho do sistema. Faz e acabou. Senão serás punido, vai ser queimado na fogueira. Como gosta esse povo, né? De uma fogueira. Aqui tem fogueira, a igreja fez fogueira à torta e direito, sabe? O pessoal adora um churrasco. Né? É por isso que às vezes eu tenho birra com churrasco, que é um tal de churrasco de ser humano, o tempo todo, tempo todo, tempo todo. Não foi nem só bicho, não. Tem um monte de gente que levanta a bandeira, né? Contra o sacrifício dos animais e os sacrifícios humanos todos, que são séculos, e não é o celta, não é só os povos daqui, né, dos índios, tá aqui. É a igreja, a história da igreja, gente. Queimava pessoas. Queimava. Torturava e queimava. Vamos ler a história da Sagrada Inquisição? Sagrada. Vamos ler aqui na rede? Então, o SOD é reservado
para aqueles que estão preparados espiritualmente e intelectualmente para explorar os aspectos mais profundos e ocultos da Torá ou dos textos que estão aqui. Aí, esse nível aqui, para mim, chama-se manipulação. Isso não é nível, porque ele pode colocar qualquer coisa. Quer ver? O que eles vão colocar? Como que é feito esse nível? Eles vão trazer outros elementos. Por exemplo, eu peguei aqui um exemplo que eu fiz. Em relação ao nome, né, de Deus. E aqui é, em hebraico, Elohim. E aqui, Yahvé. Esse Yod, que não é uma vogal propriamente dita, né? Yev, né? I é o Yod, o rei, Val, rei. Então, eles dizem que essas letras deste segundo Deus estão contidas no primeiro nome, que é Elohim, por isso é o mesmo. Isso na minha cabeça soa absurdo, manipulador. Veja, o primeiro Deus se chama Cristina, o segundo, Gelatina. Então, o Tina de gelatina está contido em Cristina, por isso é a mesma pessoa. Exemplo simples, tem gente que não vai gostar, eu sei, mas é um exemplo bem simples para vocês entenderem. Eles pegaram, tem duas letras do nome do segundo que você pode encaixar em Elohim. Mas veja, quantas palavras têm as mesmas letras? Pega o dicionário, né? Você tem o Aurélio ali, né? O filólogo. Você pega, você vem, até mesmo pelo prefixo, pelo sufixo, pelo miolo mesmo. E era diferente a língua, não, a língua hebraica é uma língua sagrada, não, tanto quanto foi o sânscrito, o latim, o grego clássico. Imagina isso em cirílico. Porque veja, se isso aqui é de um povo, isso aqui é de um povo. Então ele não é criador do mundo. Tá? Ele é criador desse povo. Beleza. Por quê? Para criar o mundo. Aí, qual é a explicação? A Babel. Não, a Babel foi linguagem, se desentendendo. Eu tenho, no tronco linguístico, eu tenho um indo-europeu e eu tenho um tronco extra, onde algumas línguas não se explica de onde veio. E não me venha dizer que veio do extraterrestre, porque não veio. Tá? O basco é uma delas. O alfabeto oriental, alguns a gente entende, outros você não sabe de onde veio. O sânscrito, por exemplo. Ou a escrita tailandesa. O eslavo, né, tem uma outra escrita cirílica. Eu estudei russo e sei que é bem diferente. Eu escrevo, leio algumas palavras, mas não sou fluente em russo. Mas eu tive que fazer o beabá igual criancinha, para escrever o A, B, C, D, E, né? Tive que fazer, porque nunca li russo. Né? Não sabia. Então fui ser alfabetizada nos 20 e poucos anos. E achei incrível, porque justamente era completamente diferente, inclusive a escrita. Era um outro tronco. Então, tem troncos aí. Então, quando ele fala da palavra Deus, né, contida, para nós a palavra Deus contém o quê? Que muita gente faz essa brincadeira aí. Eu. Então, eu sou Deus porque estou contido na palavra Deus. Né? Eu, Deus. Mas se eu pego o G do francês, Dieu, não estou contido, só por causa do E. E God, I am God, já não cola. Então, não posso criar uma teoria que não funciona, que só funciona para um povo. Então, se só funciona para ele, na língua específica deles, é para eles esse texto, não é para o mundo.
Só que nós pegamos isso aqui já, né? Na onda aí de 2000 anos, nem 2000 anos, gente. Esse texto aqui já disse, essa compilação toda, em no ano 400 eles estavam se pegando ainda. Você pode ver, o Concílio de Nicéia, quem fala basta é Constantino, vai ficar isso aí, acabou, vocês estão discutindo demais, ele estava de saco cheio, dias, o Concílio de Nicéia foi dias, cabeça do Constantino, imperador, devia estar queimando, porque ele não era dado a isso, e tinham ali filósofos gregos e judeus, tudo junto e misturado. Então, o judeu tem essa versão, essa mania de interpretar. Já a lógica e a dialética grega era outra forma. Então, se imagina a briga até de metodologia para o voto de Minerva do imperador dizer fica esse. E aí ele teve que bater o martelo porque tinha que se decidir por um livro, porque a religião era a religião do livro. Tem que ter um livro, tem que ter um livro, senão vira bagunça. Veja a Grécia, tá vendo? Não tinha um livro, cada um adorava um deus. Veja os celtas, cada um adorava um deus. Não, nós queremos um rigor, como no povo judaico, porque o Cristo saiu de dali e ele falou, mas ele não ditou nenhum livro, ele não falou nada de livro, ele... Mas não importa, quem estava defendendo eram ex-judeus e seguidores judeus, né, daquela seita, era uma seita judaica. O gnóstico é um judeu, ele não é um cristão, ele é de uma seita, vamos dizer cristã, mas é judaica. Então eles tinham essa versão. E vinha a galera grega. Agostinho é grego. Quer dizer, é grego. Ele não é grego. Mas ele estudou todo um conhecimento grego. Ele dava aula de dialética, de retórica, gente. Aliás, até aquele ano, né? 400, né? 300 e pouco, até 400, século IV, você tinha escolas, não vou dizer que era para todos, mas tinha escolas, tinha textos, tinha Alexandria, sabe? Você tinha bibliotecas. Então se estudava, e as mulheres também, tinham mulheres que se formavam, havia mulheres filósofas, havia mulheres professoras. Como isso tudo mudou? Com isso aqui. Porque a seita judaico-cristã que invadiu, que começou a se colocar, então, pelo poder romano no mundo, começou a perseguir a mulherada toda e quartejar, queimar, matar. É só ler história. Eu falo para vocês, vocês terem que ler história. E tem professor dando aula de história. Não uma história religiosa, não uma história que o pastor vai ensinar para você. O padre não vai mesmo. Tá, o padre é o mais tranquilão. Nesse ponto, eu acho que a maioria dos padres é tipo assim: sabe o que está aí, minha filha? Vai seguindo, vai fazendo e pronto, acabou. Porque o saber é para eles. Agora, pastor tá dando uma de, sabe, de espertinho, querendo fazer, saber mais do que o que fundou a religião. Então, esse é uma das falácias que eu vi nessa leitura possível do quarto nível, né? Eu pegar duas letrinhas daqui e encaixar ali, e é um exemplo que eu dei para vocês, né? E tem outros exemplos também que esse nível SOD, né? Fica difícil você aceitar. Por quê? Porque ele não vai usar mais lógica nem dialética, ele vai usar número, somas, né? E as pessoas que gostam disso, né? A gematria, a numerologia, né? A gente já está mesmo fora da lógica e da dialética, no nível especulativo, tá? E algumas coisas vão fazer sentido, outras não, porque é aleatório, né? Então, nesse nível, eu colocaria para vocês a possibilidade da gente fazer a leitura dos arquétipos, porque é possível, e símbolos e suas relações com o ser humano no seu comportamento histórico-social. Isso procede, isso não procede, a gente se comporta assim, não se comporta, né? Ver o que é antropológico, o que é antroposófico, né? Ou mesmo filosófico, porque eu consigo ler. Eu não estou inventando, né?
Agora, se uma palavra tem um significado pelo seu número, e eles consideram até certo, quando é número infinito, tá? Aí tem número 1, número 2, número 3, não tem menos 1, menos 2, né? Então, número 1, número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí o 11 tem um significado, o 20 tem significado, o 22 tem significado, o 33 tem significado, mas não é todos os números que têm significado, tá? Aí eu pergunto, como que eles fazem isso? Eles atribuem um valor numérico a cada letra, sendo que tem letras que têm 3 valores. Aí também já a gente não entende. Mas tudo bem, vamos dizer que eu considere o C vale tantos. Meu nome na redução numerológica cabalística deu 8. Quantas palavras dão esse número? Diversas. Todas elas estão relacionadas a mim? Eu tenho um significado, né? O meu nome tem o significado disso tudo? Que eu posso encontrar 8 em qualquer palavra, em concha, em nome de flor, em nome de árvore, em nome de comida, em nome de cor. Será que tudo isso tem a ver comigo? Eu comecei a fazer umas analogias dessa e vi que não. Não, tem coisas que eu nem gosto, que eu nem quero, nem nunca passou pela minha cabeça. Então, qual é a relação? Vibra igual? É a mesma faixa? Porque muita gente está colocando isso, gente. Eu estou falando disso porque vocês têm que ver o que que isso procede. Porque eu não tenho só algumas palavras. O mundo é palavra. O nosso mundo manifesto é o logos manifesto, ou seja, a informação pura, luz, manifesta em forma de palavra, verbo. Eu só conheço o mundo, eu só faço o mundo, eu só amplio o mundo, eu só crio o mundo, porque eu falo. E aqui está a criação, a manifestação enquanto, né, a matéria, é porque ele falou, o Logos falou, o Criador falou, o ser que é o Criador. Eu não estou falando nem que é o todo, não. Eu considero o todo, o Altíssimo, o Eterno, algo muito mais abrangente, que vai desde a borda lá, que eu adoro quando os físicos da astronomia, astrofísica, falam assim: encontramos a borda do universo. Eu dou risada, porque é quadrinho isso. É quadrinho. Como assim ele encontrou a borda? Até onde o James Webb pode ver? Bom, o James Webb é um aparelho feito por homens, baseado no estudo da ótica dos homens. Uh, então é o homem com o olhão olhando até onde ele pode com o olhinho dele, que foi ampliado para o olhão. Entendeu? Ah, mas ele está pegando as ondas de rádio mais profundas do universo. Será que não teria outras ondas? Nós não conhecemos. Construímos um aparelho com outras ondas? Não. Então, não podemos afirmar. Então, assim, até o momento, a notícia seria: até o momento, James Webb, o nosso máximo de tecnologia, né, conseguiu ver até um certo limite, e este é o limite que nós estamos até agora alcançando. Mas pode ser que tenha mais para cima, para baixo, para tudo quanto é lado. Que, aliás, eu quero saber onde é em cima, embaixo, à direita e à esquerda, quando você se projeta no universo. Se não forem as bolinhas, você já não se. Mesmo com as bolinhas, você já se perde. Você se perde. A Vera se perde. As pessoas estão indo com uma projeção mental do que elas conhecem cada vez mais, né? Pelas fotos, né? A gente fica, olha, que legal, a galáxia é assim, não sei o quê. Se eu não tivesse essa versão introduzida na minha memória, será que fora do corpo eu veria exatamente isso? O que será que eu vejo? Eu consigo descrever? Veja, eu tenho um critério assim de isenção, o máximo que eu consigo, mas quando eu cheguei num determinado lugar que eu sabia que não era Terra, o que que eu disse? Onde será que estou? Vejo luz. É um planeta. Vejo uma crosta. Tem uma construção. Eu fui descrevendo. Exercício de descrição é bom por isso, tá?
Aí eu, de repente, olhei e tinham 3 luas. Pareciam 3 luas, pareciam 3 planetas. E eu, na hora, tive assim, e 3 luas, Júpiter. Isso foi uma memória. Por quê? Fora do corpo, eu carrego a minha memória. Ela não está presa lá no corpo. Lá, estou aqui. Né? Ela não está presa aqui no corpo. Na minha projeção, o mais longe que eu vou, eu ainda tenho uma conexão com esta memória. Mas a memória está aqui? Não, mas ela foi absorvida aqui até onde eu sei. Até onde eu sei sobre mim. Que eu também posso não saber. Tá? Por isso perguntamos quem somos nós. Então, quando eu estava lá, eu imaginei que eu estava em Júpiter. Por quê? Porque já foi mostrado Júpiter com as 3 luazinhas e tal. Pode ser que tenha sido isso. Será que foi? Ou eu realmente estava lá? Por isso, quando o Carlos me perguntou, eu não dei para ele um imperativo categórico. Eu estava em Júpiter. Não posso fazer isso. Honestamente, na verdade, na ética, não posso. Mas eu sei de N pessoas que fazem tudo, qualquer coisa, qualquer achismo. Entrei na nave, que nave? Você viu o quê? Onde estava? Quem era o comandante? Que andar da nave? Como é que era essa nave? Aí vai começar a ver Star Trek, Star Wars ou outras e vai descrever aquilo. O uniforme do Astar Cheran é um uniforme baseado na confederação. A gente sabe disso. São projeções humanas, nós projetamos tudo. Aí quanto mais eu consumo salada, mais eu vou projetar essa salada louca para o universo, para mim mesmo. Isso vai me adiantar alguma coisa? Não, mais do mesmo. Quando eu estou mais do mesmo, na verdade, eu estou na minha esfera. Nessa minha esfera. Então, é o meu astral. Eu mal estou conseguindo me contatar com outros. Mas e essas pessoas que aparecem? Pode ser criações minhas, sim, ou não. E eu vou falar no vídeo sobre projeção astral, sobre isso, porque eu faço menos vídeos, fui fazendo por partes, e nunca gostei de dar muito algumas experiências estranhas, para não bater de frente com algumas religiões que ficam falando com os espíritos, né? Mas acho que chegou o momento de eu esclarecer algumas coisas, porque começa a rodar na rede e há respostas sobre o que eu falei mal compreendidas, tá? Então, a menina está respondida, os 4 níveis são esses, né? Sendo que o último é esse que eu falei para você, né? Não dá para, né? É sagrado, vira dogma, né? É o dogma do Espírito Santo, dogma de Maria, dogma de... Tem os dogmas da igreja herdados disso, do próprio judaísmo que tem os seus dogmas, tá? Então, esse nível não dá, mas é um nível religioso. Bom, se você considerar como religião, tá? E para fechar, toda religião é antropológica, tá? Meio antroposófica, mas antropológica, social, sempre pública e política. Religião, tá? Não espiritualidade. Espiritualidade, já falei, é um estado de ser que não é um fim, ele é um processo que você vai alcançando, que é uma experiência com o transcendente, com extrafísico, com uma consciência, sabe? Com a luz, com algo além. Espiritualidade é isso. Espiritualidade não é caixinha. Então, porque o espiritismo colocou o nome espiritismo, espiritismo é o ismo de quem conversou com o espírito. Aí, se ele conversa com espíritos, espiritismo, aí virou uma religião. Então, virou uma caixinha. Tem dogmas, tem livro, repete o mesmo modelo. A gente não está conseguindo sair desse modelo, tá? E isso é perigoso. A gente vai repetir e vai ficar pior. Vai ficar cada vez mais rodando em volta do mesmo. A religião não pretende responder questões cruciais, nem apontar caminhos transcendentes. Não, ela molda o aqui e agora. Então, essa religião surgiu
a primeira, né? Da qual a outra está derivada. A primeira e a segunda estão aqui. Você pode encaixar aqui depois os livros do Espiritismo, né? E aí vai ficar um livro maior ainda, tudo religião de livro, com dogmas, cada um dizendo que está explicando melhor que o outro, não está. Sendo que aqui no Novo Testamento a gente tem algumas coisas, e depois eu vou dizer o que Jesus realmente disse, o que não disse, tendo em vista uma pesquisa que estou realizando, né, para saber isso procede, isso não procede, foi ele que disse, não foi, porque tem muita cópia, tá? Tem muito enxerto. Então a gente vai tentar limpar o máximo possível. As religiões visam moldar, controlar, apresentar as ideias prontas e inquestionáveis. Veja que isso aqui tudo é inquestionável. Né? Mas o Cristo veio fazer isso, ele está aqui dentro. A postura dele, né? Os 3 anos que ele passou, 3 anos, é um cometa. Né? Um cometa mesmo, uma revolução. Quebrando aqui, questionando ali, sem templo, sem sinagoga, sem nada. Sem nada. Aí foi crucificado, julgado, morto, torturado, etc, etc. Todo mundo já sabe dessa história. Ou seja, foi porque ele foi contrário a isso aqui. Agora ele está aqui dentro. Então, algumas curiosidades que eu trouxe para vocês, né? Sobre algumas pessoas que me perguntam, mas e as mulheres? E o conteúdo moral sobre as mulheres na Bíblia? É bem questionável, né? Então, a prostituição é proibida pelo Levítico, casar com uma concubina ou prostituta também, entretanto, Odéias casou com uma meretriz e não pagou por isso. Tamar se prostituiu. Oalá, Olibá, filhas da mesma mãe, se prostituíram e se entregaram a vários amantes, está em Ezequiel. Davi teve 700 esposas, não satisfeito, teve 300 concubinas. Eu não consigo entender se o cara tem 700 esposas, para que ele tem 300 concubinas, ou qual é o sentido de você aproveitar, ou seja, 1000 mulheres, né? Eu entendo a questão de ter as mulheres disponíveis, uns dizem que é para proteger, outros dizem que é poder, que o cara era o rei, mas é justo? É isso que está aqui? Ele é o primeiro a burlar, porque ele pode. Então, e Salomão, idem. Então, eu ia trazer depois outras controvérsias que tem aqui, de contradições, eu vou trazendo aos poucos, né, para que vocês possam anotar o que prova o quê. Então eu vou jogar fora. Não, isso aqui é um texto histórico. Isso aqui é antropológico, histórico, isso explica muito de como a gente está pensando errado. Se eu não tenho isso aqui, eu não consigo entender terror, medo, demônio, mal, porque a rigor a natureza não tem, a criação não tem, que a gente vê em volta. Se não tem, de onde que nós inventamos isso? Por que a gente inventou isso? Você não vai encontrar isso nos celtas, você não vai encontrar nas religiões puras da natureza, até quando elas se contaminam com isso aqui. Quando se contaminam com isso, aí aparece uma figura do mal. Vou falar do que eu conheço, porque estive dentro e estudei. A religião de matriz africana, no candomblé, na Umbanda, que já é sincretizada com tudo isso. A figura do Exu é a figura intermediária. É uma figura que intermedia, é magnética, manipula uma força magnética que intermedia seus pedidos, você como ser, e a força da natureza pura. Você não consegue manipular, por exemplo, uma força de água, seja ela cachoeira, rio, mar, isso e aquilo, uma força titânica, ou uma força forte da natureza, né? Que a gente tem os titãs como o oceano, mas tem os mares, oceanos e lagos, que são uma força menor, a água vai, né, perdendo a força na medida que vai adentrando a terra, ou quando ela sai, que ela sai mais leve. Então, não uma cachoeira como o Niágara, né? Aí ali já é um titã. Ali você nem sonha cair. Né? Então, isso que é uma força titânica na natureza. Está lá no meio do Atlântico Norte, que é um titã, aquela massa d'água. Né? Então, o Exu é a figura que
Manipula. Ele é um orixá também, ele é uma força. Que força é a força dele? É a força magnética, que mexe com as forças da natureza para a realização de algo, para a manifestação de algo. Seria uma espécie de intermediário, demiurgo, criador. Agora, se para o bem ou para o mal, depende do mandante. Agora, Exu com chifrinho. Exu significando uma pessoa, né? Como a Umbanda faz. Aí tem Exu tranca-rua, Exu não sei o que, Exu não sei o que, Exu não sei o que. Quem são esses seres que apresentam a forma humana e que figura é realmente o Exu original de um candomblé mais puro possível, sem sincretismo? Porque eu estudei com um professor da Nigéria, aprendi Yorubá, as histórias são os itãs, e ele explicou assim. Original, ele não tem nada a ver com o Brasil nem católico. Aí vem um espírita e diz que encontra um monte de Exus. Exu tal, Exu tal, Exu tal. Eu acredito que esses seres humanos ou manipularam ou se engajaram em alguma coisa que existe no astral para remissão, redenção, trabalho, relacionada. Agora, eu tenho essa garantia? Não, isso é uma hipótese. Uma hipótese. Eu conheço essas comunidades e são grupos, não é um, não existe um tranca-rua, não existe uma Maria Mulambo, uma Sete Facadas, uma Sete Inclusões. Não, são várias. O que é isso? Isso é um nível vibracional que se identifica por esse nome porque deram esse nome. Eu não sei se eles se deram ou se foi dado. Teria que ir lá nos primórdios, mas para ir lá nos primórdios não é de livro. É para quem conhece o astral. Explica para mim o que são essas comunidades. Nos Estados Unidos, uma médium, que ela nem sabia que era médium, Esther Hicks, né, começou a fazer meditação e começou a dizer, ela era mormon e acabou indo para o... Saiu, né? Ela saiu e foi para uma espiritualidade. E através da meditação ela entrou em contato com o que a gente aqui costuma chamar de mentor. Né? Uns chamavam de guia, outros chamavam de mentor, que isso é uma nomenclatura mais espírita. Né? Não eram obsessor, eram os Abraham. Por que os no plural? Porque ela disse que eles eram várias, eles se mostraram para ela, várias bolinhas, várias consciências, numa mesma tônica, numa mesma vibração, que conversavam com ela, então mandavam as mensagens, e ela não recebia, incorporava, porque ninguém incorpora, tá? Na verdade, o seu nível consciencial está mais amplo e aberto e a outra consciência acopla, vamos dizer assim, fica junto e trabalha no seu nível mental e aí você fala ou você escreve. Não é incorporação. Incorporação já está no nível da possessão. Ocorre. Estados de transe, ocorre. Então, tudo isso tem que ser muito bem estudado, mas só que a medicina não estuda, a ciência não estuda, ninguém quer estudar, aí vem o preconceito, o próprio pessoal dessa linha também, porque tem muito animismo. Então, nunca que a gente vai conseguir estudar isso tão cedo enquanto as pessoas não tiverem caráter, serem éticas, verdadeiras, até consigo mesmo. Porque tem horas que o cara não está recebendo nada, que o cara não está em contato com nada, mas ele tem que fazer jus, que está todo mundo ali esperando, ele não pode dizer, o cara não veio. Aí ele começa a falar. Aí começa a falar mais do mesmo, mais ou menos o que ele já sabe, o que ele já escuta também, mas às vezes não tá. Às vezes é ele. Acontece muito em centro de candomblé e também em centro de umbanda. Eu passei por todas. Por dentro, buscando respostas, observando, questionando, trabalhando. Não gostei? Não.
Não, não gostei. Não é um, uma prática que eleva, pelo contrário, tá? Você fica ali, naquele mesmo nível. E não te puxa. Quando comecei a fazer um processo, eu tive que me desligar e comecei a ir conhecê-los. Eu falei, não, agora eu não recebo nada, eu vou vê-los, eu vou conhecê-los. Uma coisa é uma manifestação, um transe com uma força da natureza, que até um índio aqui sabe disso, que os sacerdotes, os pajés, recebem força da floresta, forças, energias curadoras, porque são primordiais, para trazer um equilíbrio, uma limpeza, alguma coisa para a pessoa. Outra coisa é o que a gente vê por aí. Conversas, trabalho, demandas, etc. Que eu vou falar no meu vídeo de projeção astral, o próximo, tá? Mas quanto à leitura, a gente só começou. Mais um aviso. Esses vídeos não são para discutir com católicos convictos, com evangélicos convictos, né, com espíritas convictos. Quem está convicto deve seguir. Aconselho, não fica olhando no YouTube quem está criticando. Não fica se preocupando com quem faz um questionamento. Se você encontrou a luz e a resposta, te preocupa com a tua comunidade e contigo. Esquece quem está fora. Se você considera que quem questiona a Bíblia ou quem faz, né, esse trabalho que eu estou fazendo está com o demônio, deixe que fique. Você não é emissário de nada nem ninguém para retirar ninguém do demônio, porque não estamos fazendo mal a nada nem ninguém. Pelo contrário, aqui as pessoas estão presas no medo, no terror, acreditando numa coisa que não existe, que é uma versão de Deus maligna. Deus é amor, Deus é luz, Deus é um só. Deus não tem facetas. Quem tem faceta é o ser humano. O homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Punidor, porque ele precisava punir para manter uma nação unida. Porque ele quis isso. Ele quis controlar. Ele quis cercear, cercar. E controlar isso tudo. Então, para encontrar a luz, você vê o budista. Ele não está questionando budismo tal. Ele entra lá e ele começa a fazer prática. Ele medita, ele respira, ele vai lá, faz o seu trabalho do dia a dia, que também não fica só sentado meditando. Ele trabalha também pela comunidade. E faz o seu trabalho, lê lá os sutras e tal. Ele não questiona, porque ele alcança uma dimensão. Se você consegue entrar na igreja e alcançar essa dimensão, parabéns. Se você está na sua igreja evangélica e consegue se libertar e tal, parabéns. E deu. Fica alegre, fica satisfeito, fica feliz, fica saudável. Aí você não fica saudável e bota a culpa no outro, porque enquanto todos não forem eu vou continuar doente? Não. Se Deus cura, vai lá, pede. Se eu não preciso de médico, não preciso de nada, é milagre. Não estou descartando essa possibilidade, mas se você alcançar, é seu mérito. Mas nem todos alcançarão. Há níveis de consciência. Os seres humanos são heterogêneos. É uma floresta, uma selva. Você tem desde o musgo até as árvores mais altas, com as flores mais belas, mais brancas, florezinhas, florizonas. Sabe? Você tem tudo. Nós somos assim. Tem gente que é musgo, tem gente que está lá como parasita, tem gente que está como uma raiz aérea, não se prende a nada, e tem as grandes árvores, e tem as flores. E os pássaros, e os animais, a fauna e flora, olha quanta coisa. Então, olha para a natureza é um livro aberto. Então, quando você estiver dentro da sua tônica, sua igreja, é sua. Você e seus afetos já tem colegas, amigos, sua igreja já está cheia. Ali você pode cobrar.
pessoa não está fazendo, e ela está dentro da igreja, e se diz da sua igreja, fala, irmão, olha, você não está fazendo, isso aqui, isso aqui. Agora, não de quem está fora. Tem nada a ver, entendeu? Então, essas aulas todas, são 29 agora, são para quem está questionando, quem está buscando luz, espiritualidade, experiência concreta. Tá bom? Então, sem briga, sem discussão, sem discussões de narrativa. Ok? Na paz, na luz e no amor. Até o próximo vídeo. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.